Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Christian Souza e vamos para um Top Nerd. E hoje com as melhores tecnologias dos anos 2000 a 2010. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e roda a vinheta aí. Pendrive. Em 2000, uma empresa de hardware de Singapura, Track Tecnologia, lançou no mercado o Thumb Drive, o primeiro pendrive a ser comercializado. A novidade trazia dois grandes fatores. Primeiro, seu tamanho e seu incrível armazenamento de 8 MB. Claro que o pendrive hoje em dia é muito popular, certo? Você consegue encontrar pendrive de 2, 3, 4, até 258 GB aí, na China até 512 GB. Só que na época, 8 MB era incrível. Você só tinha aquele disquete de 1.44 MB. Imagina você poder carregar mais de 2 fotos, transferir arquivo para outra máquina de 8 MB. Nossa, era incrível na época. iPod 2001. O iPod não foi o primeiro player multimídia portátil, mas é, sem dúvida, o mais marcante deles. O primeiro modelo chegou às lojas de quase todo mundo em 2001, com edições de 5 a 10 GB para você guardar basicamente tudo. Imagina em 2001 onde os melhores HDs tinham grande capacidade de 5 GB, de 10 GB, e de repente a Apple vem e lança um player de música onde você pode ouvir as suas músicas em qualquer lugar. Comparado ao anterior de um pendrive de 8 MB, agora você consegue armazenar 5 a 10 GB de tudo. Você praticamente podia carregar tudo que você queria. Só que a galera usava apenas para ouvir música. Naquela época, para alcançar de 5 a 10 GB de armazenamento, era apenas HDs que vinha nos seus próprios PC. Agora, um aparelhinho desse tamanho, 10 GB, 5 GB, foi muito incrível. BlackBerry 2002. O precursor do smartphone no início dos anos 2000, o BlackBerry 5810 reunia telefone e organizador pessoal em um só lugar. Com ele era possível de enviar mensagens, marcar datas em calendário, fazer lista de anotações, ouvir música e muito mais. Era a primeira vez que um BlackBerry poderia fazer chamadas telefônicas. Mesmo que você não tinha um BlackBerry, pode apostar que você conhecia alguém que tinha. Pelo menos você ouviu falar que alguém tinha um BlackBerry ou ter visto ele na mão de alguém em algum momento. Aquele teclado Scratch físico, com seu toque, podia ser ouvido em qualquer lugar. Você também tinha o BlackBerry Mensagem, o serviço de mensagem instantânea do BlackBerry. Hoje você pode utilizar o WhatsApp, mas anos atrás a BlackBerry já pensava em mensagens instantâneas. E isso foi um dos motivos únicos para as pessoas comprarem um BlackBerry. Kindle 2007. O dispositivo que causou uma revolução no mundo dos livros, criado por uma das maiores vendedoras de livros de todo o planeta, a Amazon. O primeiro modelo de leitor digital foi lançado em 2007 e teve um sucesso estrondoso, esgotando todas as unidades disponíveis em apenas 5 horas e meia. Com a memória interna de 250 MB, o espaço suficiente para guardar cerca de 200 livros, e o espaço ainda poderia ser ampliado com um cartão micro SD, e ele ainda oferecia a possibilidade de ouvir audiolivros. Isso foi revolucionário na época, onde inspirou vários aparelhos de de leitores de livros. Ele tem uma diferença: a tela dele fica menos cansativa do que fosse um tablet padrão que você utiliza hoje em dia, que emite luz. E ele ainda está no topo da lista de leitores de livros digitais. iPhone 2007. O iPhone não foi o primeiro smartphone com a tela sensível ao toque do mundo, mas conseguiu ser o melhor em todos os aspectos que estava sendo feito no setor até então. Ele chegou originalmente em 2007, apresentado em conferência realizada no dia 29 de julho daquele ano.
O dispositivo contava com uma interação perfeita com o sistema operacional, pensado especificamente para ele em um esquema simples e prático para comprar, baixar e instalar aplicativo. As empresas de marketing da Apple, em torno do gadget, conseguiram elevar o posto de uma quase divindade eletrônica, adorada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Com o lançamento e o sucesso do iPhone, lembro que várias empresas chinesas de celulares tentaram imitar o sistema iPhone OS daquela época, porque ele, além de ser muito responsivo e ágil, você conseguia fazer tarefas onde nenhum celular daquela época conseguia fazer. Claro, como todos os chineses tentavam imitar, eles usavam uma arquitetura em base Java, onde tentavam imitar o sistema iOS do iPhone. Isso foi muito difícil. Mas quem não teve um chinês naquela época? Android 2008. Originalmente, o Android foi criado dentro de uma empresa fundada por Andy, Richard, Nick e Chris White a fim de desenvolver um sistema operacional para câmeras digitais em 2003. A empresa iniciou a transição para o mercado de smartphone ainda antes de ser comprada pela Google em 2005. Com a sua base em Linux, o Android chegou na briga dos sistemas operacionais de mobile. Desenvolvedores conhecidos como Open Headset Alliance, sendo o principal colaborador. A Google, lógico, com o sucesso do iPhone com seu sistema operacional OS, a Google não ficou de fora. Após anos de preparação, em 23 de setembro de 2008, a Android alcançava a versão 1.0 dela. E cerca de um mês depois, chegava nas lojas dos Estados Unidos com seu smartphone HTC Dreams, o primeiro smartphone a vir com o sistema operacional Android. Desde então, o Android evoluiu e ajudou a popularizar os smartphones em várias partes do mundo. Os chineses largaram o JavaScript para lá e começou a trabalhar com Android. iPad 2010. O tablet era um sonho antigo da Apple, já que no início dos anos de 1980, Steve Jobs falava sobre colocar um computador incrivelmente bom em um livro com o que você pode carregar por aí. Depois da tentativa frustrada com o Newton Mansell Pad de 1986, o ano de 2010 finalmente permitiu a Apple apresentar o iPad ao mundo. Fechando aqui o nosso Top Nerd dos melhores dos anos de 2000 a 2010, claro que o iPad não poderia ficar de fora. Além com seu sistema operacional iOS, que era muito perfeito, a grande capacidade de cada aparelho vinha, era praticamente um dos melhores tablets que tinha. Claro que não foi o primeiro, só que a Apple, como sempre, consegue inovar nos seus pequenos detalhes, onde faz todos os seus usuários de Apple a se apaixonar novamente por elas. Claro, Steve Jobs à frente de tudo. E aí pessoal, gostaram do Top Nerd dos melhores dos anos 2000 a 2010? Claro que ficou de fora muito equipamento eletrônico aqui. Também não falamos sobre sites, sobre Facebook, sobre Skype, sobre MSN, porque nos mostrar os equipamentos eletrônicos que fizeram diferença. Sites são apenas sites, são redes sociais, né? Quem sabe não fica aqui para uma próxima. Continua aí no nosso canal, tem mais vídeos aqui onde você pode assistir. Não se esquece de se inscrever, segue a gente lá no Instagram, lá você encontra notícias e tudo sobre a cultura pop e tecnologia. Então, fui pessoal, falou!